Ó, o professor, então, ó, 2 tipos de modelinho eletrônico, ó, tá? Modelinho de orbitais moleculares. Então, tem um aqui que ele é mais simplesinho, tá? Então, tu vê aqui, ó, o carbono é sp3, ó, olha aqui, ó, que eu digo para vocês. Esse aqui, então, é um carbono sp3, ó, ele faz 4 ligações. Esse aqui, então, é um carbono sp2, ó, pode ver, ele é plano, ó, estão vendo que ele é plano, ó. Então, aqui é o espacinho para ele fazer a ligação dupla. E esse aqui, ó, é o carbono sp, ó, 180 graus, veja, olha aqui, ó. Isso aqui, através do software ali, a gente consegue fazer de uma forma bem bacana, tá? Bem bacana, e eu acho que isso é extremamente fundamental. Agora aqui, ó, se vocês olharem aqui um pouquinho, ó, deixa eu parar a apresentação, para vocês ficarem só com a imagem aqui, ó. Então, o que eu estava explicando é esse tipo de conformação. Então, quando eles estão alinhadinhos, ó, então, nós temos uma situação, quando eles estão alinhadinhos, nós temos uma conformação eclipsada. Tá? Agora, quando a gente dá esse giro aqui, ó, veja, ó, ele fica com uma conformação estrela. Tá? Então, aqui ele fica com uma conformação estrela. Da mesma forma, também dá para ver nesse daqui, ó. Então, a gente tem aqui os carbonos, ó. Então, essa flexibilidade aqui, ó, esse giro, ele acontece, tá? Então, a molécula no espaço, ela vai girar, né? E, obviamente, ela vai sempre procurar a conformação mais estável. Então, essa aqui seria a conformação mais estável de uma molécula, no caso aqui de etano, ok? Bom, vamos continuar lá então. Tranquilo, pessoal? Estão aí? Estão aí? Estão me ouvindo? Sim. Eu estou aqui. Sim, professor. Deu para ter uma noção ali o que se refere um e o outro? Através dos modelos? Sim? Sim. Perfeito. Então, é a ligação entre os carbonos, né? Então, essa conformação é aquilo que a gente falou. Quando ele fica na forma estrela, ele tem uma energia menor do que na forma eclipsada. Tá? Depois, não é agora, mas depois quando a gente for falar de haletos orgânicos, daí nós vai ter algumas regras para definição da nomenclatura desse tipo de substância. Por quê? Porque conforme o giro que eles dão, tu vai ter formas isométricas, porém um gira para a esquerda, o outro para a direita. Então a gente vai, mais lá na frente, a gente vai falar sobre essa nomenclatura. Tá? Então, ficou claro isso? Agora vamos entender quando a cadeia é fechada. Então, quando a cadeia é fechada, da mesma forma, nós vamos ter conformações mais estáveis. Tá? Então, a conformação mais estável vai ser sempre no formato cadeirinha. Tá? Então, ó, aqui vai ser o formato bote. Então, o professor demoraria um pouquinho mais de tempo para montar essa estrutura. Mas vocês aqui, por exemplo, quando a gente faz aqui no nosso software, ó, fazer 1, 2, 3, 5, 6, fechou, certo? Vamos ver agora aqui, ó. E aí que tá, ele vai deixar, eu acho que ele vai, ó, vamos ver. Ele deixou na conformação, ó, cadeirinha, tá vendo aqui, ó? Ó, cadeirinha. Estão enxergando, ó?
Ó, qualquer posição que tu vá é cadeirinha. Para ser posição bote, essa parte aqui também tem que ficar para cima. Então, eu tenho que checar aqui nesse software se ele também faz esse estudo de estabilidade. Tem softwares especiais para isso. Esse aqui eu não sei se ele faz isso. Então, ele está te apresentando a conformação, mas não é a mais estável em termos de energia, tá? Que é o que o professor está trazendo aqui para vocês. Observe ainda que na configuração da cadeira, que é essa aqui, existem 2 tipos de hidrogênio, né? São os hidrogênios, né? Os azuis aqui, ó, que estão nos extremos, ó, nós vamos chamar eles de axiais, e os que estão alinhados aqui, né, a gente chama eles de equatoriais, tá? Então, essas conformação de bote, então, né, aqui a de cadeirinha. Não, aqui a cadeirinha é mais estável, tá? A conformação de cadeirinha é mais estável. Então, nos casos dos conformes possuem energia diferente, sendo mais estável aquele com o grupo na posição equatorial. A origem da menor estabilidade do conformero com o grupo na posição axial se deve à interação espacial entre o grupo e os átomos de hidrogênio axiais 3 e 4. Esse fenômeno é conhecido como impedimento espacial. Para o metilciclohexano, a diferença de energia entre o conformero 1A e 2B, ó, 1A e 2B, ó, posição, né, carbono para cima, e aqui na outra posição, para o lado axial, equatorial, e aqui na posição axial, né, então tu tem essa diferença de energia. Como conforme o 2,1B é mais estável, ele se encontra em maior quantidade. Ou seja, quando que ele vai ser mais estável? Quanto mais relaxado ele estiver. Então, acho que até o professor falou uma coisa errada aqui. Essa conformação de bote, ela é menos estável que a conformação cadeirinha, tá? Então, no caso aqui do nosso software, ele está mostrando, nesse caso, a conformação mais estável, que é a conformação cadeirinha, tá? Para esse cíclico, diferente daqui. Aqui ele não apresentou a conformação mais estável, ele mostrou essa conformação aqui, né, eclipsada, e não a estrela conforme, eu não sei se dá para girar. Isso aí teria que dar mais uma estudada no software, né? Então, diversas moléculas de interesse biológico, como colesterol, testosterona e progesterona, são formadas por diversos anéis de 6 membros. Portanto, o entendimento das conformações do ciclo hexano será útil para compreender as formas tridimensionais dessas e de outras moléculas. Então, a questão do impedimento espacial, a questão da estabilidade da molécula tem a ver com a quantidade que nós encontramos, porque o que acontece? Quando a gente tiver cadeias, né, muito longas, a forma como elas vão estar apresentadas vai variar, né? E é essa variação que a gente está chamando de isomeria conformacional. Então, essa conformação das moléculas pode ou não, então, influenciar nas propriedades, tanto físicas quanto fisiológicas. E a questão dos estereoisômeros, tá, é daí, de fato, né, a formação de substâncias diferentes, né, que é o caso que nós vamos ter aqui, a estereoisomeria para esses ciclo alcano aqui, ó, onde tu tem esse grupo metil em cima e embaixo, e aqui é uma estrutura rígida. Então, esse metano embaixo e esse grupo metil em cima, esse embaixo, aqui caracteriza uma posição trans.
quando eles estiverem no mesmo lado, uma posição cis. Então, aqui nós vamos ter substâncias diferentes, tá? Com propriedades físicas diferentes. Diferente de como a gente estava vendo a questão da conformação. Ali quer dizer o quê? Que conforme o modelo, conforme a posição mais estável da molécula, isso nos indica o quê? A melhor entendimento sobre os mecanismos de reação que vão existir. Agora, nessa condição, esse giro não existe. Aqui tu tem uma flexibilidade, é fixo, né? Então, aqui, não sei se no nosso software a gente consegue montar estruturas desse tipo. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, tá? Daí, ó, botamos um para cima e um para baixo. Vamos ver agora. O que ele nos mostra aqui? Ó, aqui, ó, ele formou uma posição trans, ó, tá vendo? Ó? Tu tem, ó, não muda, tu tem um para cima e outro para baixo. Agora vamos tentar fazer o cis. Vamos ver. Agora, ó, da mesma forma. Tá vendo? Ele não... Professor. Fala, meu irmão. Consegue colocar ali no Excel de novo, por favor? Ali para cima. Aqui? Esse? Porque eu desenhei esse aí aqui no meu e ele ficou todo torto. Mas é que tu tem que selecionar. Fica torto. Não. Mas eu fiz essa... Tu seleciona aí, e clica nesse aqui, ó, que é o... Sim, eu fiz isso, só que ele não tem nenhum ponto de vista que fique em paralelo às ligações. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Depois que daqui a pouco a gente já vai entrar no TDE, daí eu posso te chamar, que daí tu mostra. Pode ser? Pode, sim. Tá, show. Quem estava falando é o Marlon, isso? Gabriel. Boa, Gabriel, boa. Depois eu te chamo, tá? Beleza. Tá bom. Bom, e daí aqui segue, né? Então, conforme se fica um para cima e outro para baixo da cadeia, que ela vai ser plana, tá? Nesse caso aqui tu vê, ela não está plana, porque acima de 6, ela... Diferente do benzeno aqui, né, pessoal? Porque o benzeno também são 6 carbonos, só que a ligação dupla e o tipo de carbono que a gente tem no benzeno é um sp2, então o tipo de estrutura ela vai ser plana. No caso, acima de 5 carbonos, a estrutura já passa a ter essa conformação, onde a cadeirinha é mais estável do que o bote. Tá? Então, por isso que fica nessa condição. Daí aqui a gente tem que observar para cima, né, para baixo, aqui vai ter um hidrogênio, aqui para cima vai ter um hidrogênio para baixo. Então, se fica de lados opostos, trans. De mesmo lado, que nem aqui, cis. Ok? Bom, por fim, tá, as reações que nós vamos ter em alcanos, os alcanos eles têm pouca afinidade, então eles são pouco reativos. Mas, por exemplo, em condições energéticas, em condições, né, onde nós vamos ter, né, muita energia envolvida, nós temos, né, por exemplo, aqui a gente está se referindo à estabilidade com que o carbono primário, secundário, terciário vão ter, né, para a formação do radical que vai gerar o entendimento no mecanismo de reação. Então, por exemplo, aqui, ó, uma condição dessa daqui, ó, que nós vamos ter aqui, ó,
o 2,2-dimetil, deixa eu ver aqui, ó, carbono, aqui vai ser 1-metilpropano, 1-metilpropano. Então, nós temos, essa reação ela pode acontecer tanto em qualquer um desses carbonos, quanto nesse carbono. E o que ele está mostrando aqui? Ó? Que a formação de um radical livre, né, ou seja, a reação deve acontecer no carbono terciário e não no carbono primário. Por quê? Porque o carbono terciário ele vai ter uma energia mais baixa, ou seja, ele é mais estável, que é exatamente o que está explicando aqui em termos de estabilidade. Então, a estabilidade relativa do radical alquila simples descreve na seguinte sequência. Então, a gente vai ter o terciário, secundário, primário, radical metila. Então, essa é a ordem de estabilidade, é um reflexo da facilidade relativa com que a ligação carbono e hidrogênio do alcano precursor sofre uma cisão homolítica. Ou seja, o que é uma cisão homolítica? É a quebra da ligação no meio. Por que a gente está falando sobre isso? Porque os alcanos eles só irão reagir, né, havendo uma condição para que isso ocorra. E quando isso acontecer, dependendo da estrutura do alcano, essa ordem de entrada do elemento que vai promover essa reação, essa formação de uma nova substância, vai estar diretamente ligado com essas questões. Então, o terciário é muito mais estável do que um carbono, né, metila, do que um radical metila ou do que um primário, que é o que está mostrando aqui. Tá? Então, uma das reações é a halogenação. Então, por exemplo, quando tu clora em excesso, cloro em excesso e metano. Então, primeira coisa, o que ocorre? Então, o cloro sofre uma cisão homolítica, formando radical livre cloro. Esse radical livre, então, ataca o metano. Tá? Daí, o que ocorre? Vai formar ácido clorídrico e aqui esse radical, então, vai reagir com uma molécula de cloro para formar, então, o haleto, né, ou cloro metano. E mais um radical livre que vai fazer com que ocorra propagação dessa reação de forma contínua. E como é que se dá o término dessa reação? O término se dá, então, quando dois cloros se encontram para formar cloro, né? Ou um cloro se encontra com outro radical metila, né? Ou dois metilas se encontram para formar novamente, né, para formar um eteno. Então, essas energias de ligação mostram que quanto mais negativa, elas são exotérmicas, né? Mas, preferencialmente, vai formar essas ou vai formar essas? Então, essa daqui é uma reação que, aqui absorve calor, aqui absorve menos, aqui já libera bastante calor. E essas daqui são extremamente, né, liberam muito mais energia. Então, a preferência se dá também por uma questão energética. Essa absorção ela vai ser o quê? O início da reação, que tu pode fazer por calor ou energia, luz e radiação UV. Então, iniciando essa reação, a propagação dela se dá, parte dela liberando calor, parte dela absorvendo calor. Então, o processo ele vai até que se consuma, digamos assim, as matérias-primas e assim por diante. Né? Bem, aqui fala também do processo de bromação, da mesma forma. Tá? Então, aqui tu tem o primário e aqui tu tem o terciário. Por que nesse tipo de bromação forma muito mais o bromo, 2-bromo, 2-metilpropano? Por que forma mais esse? Por causa que o carbono terciário é muito mais estável do que o carbono primário, né? Que é aquela explicação lá atrás.
E a outra reação muito comum é a de oxidação, que nada mais é do que a combustão dos hidrocarbonetos. Tá? Então, se essa reação ela é completa, ela forma CO2 e água, liberando calor. Agora, se essa reação ela é parcial, nós podemos formar, por exemplo, monóxido de carbono, né? E hidrogênio, que isso aqui é um dos processos, por exemplo, que se usa muito na indústria petroquímica, mas também, né, tu pode fazer uma reação incompleta para formar carbono preto, que eles dizem, mas nada mais é do que o negro de fumo, que é muito utilizado, né, na fabricação dos pneus como carga. E, bom, pessoal, agora, então, a leitura do livro. Desculpe, a gente teve esse inconveniente hoje, do início da aula, mas esse conteúdo está no capítulo 2 do livro, tá? Do nosso livro Introdução à Química Orgânica, e o professor gostaria que vocês agora, então, fizessem o TDE, que o professor preparou para vocês, que são questões referentes ao que a gente viu aqui. E daí é muito importante que vocês aproveitem esse tempo para fazer isso agora, tá? Para que a gente possa, então, juntos, na próxima aula, revisar as fraquezas e poder estar sempre otimizando, sempre melhorando. Tá? E daí, nesse meio tempo, um ou outro que tem algum pedido particular, pode chamar o professor, que o professor fica à disposição aqui. Ok? Para a gravação.